milionário viúvo descobre que a mendiga negra é quem alimenta mais que seus filhos. Beatriz Soares estava prestes a deixar tudo para trás. São Paulo, com suas luzes ofuscantes e a correria sem fim, já não tinha espaço para ela. Com 35 anos, seu coração pulsava por mudança. Minas Gerais, com suas paisagens bucólicas, parecia um abrigo perfeito para recomeçar. Ao chegar na fazenda Boa Esperança, uma construção imponente cercada por colinas verdejantes, Beatriz sentiu a energia vibrante daquela terra. Mas a recepção não foi exatamente calorosa. Rogério Monteiro, um homem de porte duro e ar enigmático, era o proprietário na fazenda. Ele era um milionário viúvo, e sua dor pela mulher que perdera ainda o consumia. Beatriz começava como cozinheira sob sua supervisão. Logo se deu conta de que as filhas de Rogério, Clara e Luísa, eram bem diferentes do que esperava. Olhares desconfiados, isso desafiando sua insegurança. Beatriz utilizou a culinária para se aproximar da família. Seus pratos, preparados com carinho e criatividade, começaram a conquistar um espaço na mesa da fazenda. Mas o que nenhum deles sabia era que um evento inesperado mudaria a dinâmica daquele lugar. Foi numa tarde quente, enquanto todos se reuniam para o lanche, que Lucas, o filho mais novo de Rogério, começou a engasgar com um pedaço de bolo. Com um movimento rápido, Beatriz correu até ele e, com sua formação em nutrição, salvou-o da asfixia. O alívio no olhar de Rogério ao ver seu filho seguro foi palpável. Mas o que realmente surpreendeu Beatriz foi a reação do rapaz. Em vez de gratidão, ele parecia intrigado com a presença dela. Aos poucos, Beatriz foi compartilhando fragmentos de sua vida. Sua história era marcada por injustiças e dificuldades. E ela começava a entender que, assim como Rogério, muitos ali carregavam seus próprios fardos. No entanto, em meio a esta nova realidade, os pratos que Beatriz preparava, ao mesmo tempo que uniam a família, também tornavam-se um veículo de desconfiança. Uma noite, Bo confrontou Beatriz, insinuando que ela não era quem parecia. E então, já sem forças, Beatriz descobriu que rumores sobre um roubo de medicamentos na fazenda estavam circulando e seu trabalho estava em jogo. A tensão aumentava à medida que Rogério parecia considerar um pedido de casamento. Mas Beatriz hesitava, presa ao medo de que seu passado pudesse arruinar o que estava começando a florescer. Quando Bo, em um gesto inesperado, revelou um segredo que ligava as duas vidas. O ar ficou pesado com a incerteza. O que Beatriz fará diante dessa verdade assombrosa? E como Rogério enfrentará a bagunça emocional que ameaça sua nova chance? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Beatriz olhou nos olhos de Bo, ainda tentando entender a gravidade da situação. O ar estava pesado. A tensão cortava como faca. O que você sabe sobre mim? Ela perguntou, a voz quase
Um sussurro. Bo sorriu de forma enigmática e deu um passo à frente. Você tem muito mais em comum com a família que pensa, mais do que imagina. Ela murmurou, e um frio repentino percorreu a espinha de Beatriz. O que ela queria dizer? Uma dor salgada subiu à garganta de Beatriz, enquanto ela se lembrava de seu passado. Toda a luta, toda a batalha para se erguer. O temor da verdade a consumia. Neste momento de incerteza, Rogério entrou, interrompendo a conversa. Beatriz, precisamos conversar. Ele disse, a urgência na voz. Seus olhos estavam sérios, preocupados. Ele sempre foi um homem de poucas palavras. Mas a expressão em seu rosto revelava que algo estava muito errado. Beatriz hesitou, seu coração disparando. O que seria tão importante? Quando entraram na sala de estar, o clima era tenso. Clara e Luísa estavam sentadas, os olhares fixos em direções opostas. Um silêncio denso pairava no ar. Rogério respirou fundo, como se estivesse se preparando para atravessar uma tempestade. Acabei de receber uma notícia. Ele começou, as palavras pesadas. O hospital me contatou sobre a sua mãe. Ele se virou para Beatriz e o mundo dela começou a desmoronar. Ela está viva! Beatriz ficou paralisada. O coração martelava no peito. O que você disse? As palavras mal saíam dos seus lábios. Não, isso não pode ser verdade. A lembrança da sua mãe, uma figura distante que a deixara sozinha num mundo cruel, parecia acessível, envolta numa bruma. Como poderia Rogério saber disso? E Bo, qual era o papel dela nesta história? Ela está em tratamento. Perdeu a memória. Ninguém sabia. Mas... Rogério hesitou. As informações que obtive indicam que ela pode estar aqui, em São Paulo. As filhas de Rogério trocavam olhares inquietos. A tensão entre elas e Beatriz se intensificava. Como você sabe disso? Clara questionou, os olhos lacrimejando. O que você fez? O nervosismo na voz dela era palpável. Era uma pergunta que ninguém queria responder. E então Bo, que até então permanecia silenciosa, interveio. Ela foi levada a uma clínica, a mesma que cuida de sua mãe. Clara, o que você precisa saber, Beatriz, é que suas vidas estão entrelaçadas de maneiras que você nem imagina. A cada palavra, o mundo de Beatriz girava. Foi você que mandou investigar? Beatriz gritou, a raiva e a confusão se mesclando em um turbilhão. O olhar profundo de Bo parecia penetrar sua alma, como se dissesse que havia muito mais em jogo. Rogério a segurou pelo braço, os olhos sombrios. Beatriz, o que não estamos sabendo? Esse passado pode mudar tudo. As palavras caíram como uma bomba. Podia sentir o sangue pulsando nas têmporas, o nó na garganta. E se tudo o que acreditava, todas as mentiras, toda a dor fizesse parte de um plano maior? O pânico começou a tomar conta, e o silêncio gritante preenchia a sala. Todos aguardavam algo. A tensão aumentava, e no fundo da mente de Beatriz uma pergunta ecoava. O que mais estava oculto? O que ela realmente não sabia sobre sua própria vida? E o que Bo tinha a ver com tudo isso? Os olhos de Beatriz se encontraram com os de Bo mais uma vez. Por que você não me contou antes? Ela perguntou entrecortada, o choque se transformando em desespero. Era a hora da verdade. E todo o resto, incluindo sua nova vida,
estava prestes a virar de cabeça para baixo. Beatriz estava paralisada. O que Rogério disse ecoava em sua mente como um trovão. A sala estava carregada de emoções e a tensão se intensificou com a revelação. Ela olhou em volta, buscando alguma confirmação de que tudo aquilo era real. Clara e Luísa trocavam olhares confusos e Bo observava, impassível. Como você sabe disso? As palavras de Clara romperam o silêncio. Mas Beatriz não conseguia mais. Você não entende. Não quero acreditar. Beatriz murmurou. Mas uma voz interna a forçou a encarar a verdade. Era inescapável. Ela está viva! O desespero crescia. O que aconteceria agora? Rogério deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela. Recebi uma ligação de um amigo médico. Ele disse que ela pode estar na clínica onde Clara internou sua mãe. Temos que ir até lá, é urgente. Mas antes que pudesse processar a informação, um grito estridente cortou a atmosfera. Clara, pálida como um fantasma, caiu ao chão, segurando a cabeça. Não! Por favor, não, não pode ser! Havia uma intensidade extrema em seu olhar, e o silêncio reinava novamente, pesado como chumbo. Beatriz sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Ela não compreendia a reação de Clara. E enquanto todos a cercavam, Bo deu um passo à frente, cruzando os braços, uma expressão séria no rosto. Se você soubesse o que realmente aconteceu, entenderia. Todos vocês precisam saber a verdade. A forma como Bo pronunciou essas palavras fez o coração de Beatriz disparar. Havia um mistério profundo e perigoso pairando no ar. Algo que parecia mais sombrio do que qualquer um imaginaria. Fala logo, Bo! Rogério exigiu, atenção na voz, marcando cada sílaba. E foi nesse momento que tudo aconteceu. Com um movimento brusco, Clara se levantou, os olhos arregalados em terror. Você não entende. A clínica é a mesma onde eles levaram meu pai depois do acidente. Um silêncio mortal pairou na sala e a revelação caiu como uma bomba. Todos se entreolharam, confusos e aterrorizados. Eles o mataram. Minha mãe nunca me contou, mas eles o mataram. A verdade nas palavras de Clara atravessou a sala, um fio cortante de dor. Como você sabe disso? Perguntar Beatriz, o coração acelerando. Eu escutei os adultos falarem. Encontraram os remédios com ele. Eles foram os responsáveis. A voz de Clara tremia de raiva e dor. A revelação trouxe uma nova dimensão à conversa. Se a mãe de Beatriz estava viva, talvez ela também soubesse. Bo finalmente sorriu, mas era um sorriso sombrio, frio. Agora você entende. Todos vocês estão atados a esse passado. Beatriz, sua mãe pode ter escapado do mesmo destino que o pai de Clara. E sua vida aqui pode ser mais do que você pensa. Os olhos de Rogério se estreitaram, seus lábios firmes. O que você quer dizer com isso? Bo, o que quero dizer é que Beatriz não é apenas uma cozinheira. Ela tem um papel crucial nessa história. O que vocês pensam que conhecem sobre suas famílias está prestes a mudar. E se não agirem logo, todos vocês podem perder mais do que imaginam.
O ar ficou pesado de novo enquanto a revelação derrubou a máscara da normalidade. As vidas todos ali estavam interligadas de maneiras que mal podiam compreender, e neste momento, Beatriz mal conseguia respirar, reconhecendo uma verdade assustadora. O que ela sabia sobre o mundo era apenas uma fração do que estava prestes a descobrir. Ao olhar para Bo, sentiu um misto de medo e determinação. Então, o que devemos fazer agora? A pergunta saiu em um fio de voz, cheia de incertezas. E enquanto esperava a resposta, soube que a resposta mudaria tudo e que a vida que estava começando a construir estava prestes a desmoronar mais uma vez. Beatriz estava paralisada. O que Rogério disse ecoava em sua mente como um trovão. A sala estava carregada de emoções e a tensão se intensificava com a revelação. Ela olhou em volta, buscando alguma confirmação de que tudo aquilo era real. Clara e Luísa trocavam olhares confusos e Bo a observava, impassível. Como você sabe disso? As palavras de Clara romperam o silêncio. Mas Beatriz não conseguia mais prestar atenção. A imagem de sua mãe, a dor do abandono, a vida que tinha tentado construir em meio ao caos, tudo isso a sufocava. Você não entende. Não quero acreditar. Beatriz murmurou, mas uma voz interna forçou a encarar a verdade. Era inescapável. Ela está viva. O desespero crescia. O que aconteceria agora? Rogério deu um passo à frente. Seus olhos fixos nos dela. Recebi uma ligação de um amigo médico. Ele disse que ela pode estar na clínica onde Clara internou sua mãe. Temos que ir até lá. É urgente. Mas antes que pudesse processar a informação, um grito estridente cortou a atmosfera. Clara, pálida como um fantasma, caiu ao chão, segurando a cabeça. Não, por favor, não pode ser. Havia uma intensidade extrema em seu olhar, e o silêncio reinava novamente, pesado como chumbo. Clara! Beatriz ficou paralisada, seu coração disparando. O que estava acontecendo? Ela não compreendia a reação da irmã. Enquanto todos a cercavam, Bo deu um passo à frente, cruzando os braços, uma expressão séria no rosto. Se você soubesse o que realmente aconteceu, entenderia. Todos vocês precisam saber a verdade. A forma como Bo pronunciou essas palavras fez o coração de Beatriz disparar. Havia um mistério profundo e perigoso pairando no ar, algo que parecia mais sombrio do que qualquer um imaginaria. Fala logo, Bo! Rogério exigiu, atenção na voz marcando cada sílaba. O clima na sala se tornava insuportável. E foi nesse momento que tudo aconteceu. Com um movimento brusco, Clara se levantou, os olhos arregalados em terror. Você não entende. A clínica é a mesma onde eles levaram meu pai depois do acidente. Um silêncio mortal pairou na sala, e a revelação caiu como uma bomba. Todos se entreolharam confusos e aterrorizados. Eles o mataram. Minha mãe nunca me contou, mas eles o mataram. A verdade nas palavras de Clara atravessou a sala. Um fio cortante de dor. Como você sabe disso? Ela perguntou, o coração acelerando. Eu escutei os adultos falarem. Encontraram os remédios com ele. Eles foram os responsáveis. A voz de Clara tremia de raiva e dor. A revelação trouxe uma nova dimensão à conversa.
Se a mãe de Beatriz estava viva, talvez ela também soubesse. Bo finalmente sorriu, mas era um sorriso sombrio, frio. Agora você entende. Todos estão atados a esse passado. Beatriz, sua mãe, pode ter escapado do mesmo destino que o pai de Clara. E sua vida aqui pode ser mais do que você pensa. Oh, o coração de Beatriz disparou. Mais do que eu penso? A incredulidade a envolvia. Como Bo poderia saber tanto? Mas antes que pudesse questioná-la mais, o telefone de Rogério tocou, quebrando a tensão. E atendeu rapidamente. O olhar em seu rosto começou a mudar. De sério para chocado, depois para horrorizado. O que não pode ser? Ele recuou, a expressão de realização estampada em seu rosto. É a clínica, a minha mãe. A minha mãe está com ela. A revelação atingiu Beatriz como um soco no estômago. A confusão e o medo tomaram conta. O que você está dizendo? Quem está com quem? O desespero a fazia oscilar. Ela está viva, Beatriz. Rogério agora olhava para ela com olhos que transmitiam dor e confusão. Ela está aqui, na mesma clínica onde Clara internou. Era como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. Mas a imagem que aparecia era aterrorizante. Suas vidas estavam ligadas em uma teia de mentiras, segredos e tragédias que nenhum deles poderia imaginar. O ar ficou pesadíssimo. A tensão era palpável. E aquele momento parecia ter se estendido por uma eternidade. Clara tremia, sua mente confessando a realidade chocante. A clínica não era apenas um lugar qualquer, mas um epicentro de dor e perda. E então, como se a escuridão fosse uma entidade viva, um grito ecoou pela casa. Bo caiu no chão, a expressão de terror em seu rosto. Não, eles virão atrás de vocês. Não tem como escapar. O mundo de Beatriz estava prestes a virar de cabeça para baixo mais uma vez. E enquanto todos olhavam para Bo, aterrorizados, a única certeza que tinham era que a verdade, uma verdade muito mais sombria do que imaginaram, estava prestes a ser revelada. Os sussurros da clínica, as vidas entrelaçadas, tudo começava a se despedaçar diante deles. Precisamos ir agora! Beatriz gritou, sua voz tremendo. Mas o que ela não sabia era que a verdade estava mais próxima do que pensava, e a revelação que se aproximava iria mudar tudo. Beatriz estava paralisada. O que Rogério disse ecoava em sua mente como um trovão. O ar estava denso. Ela mal conseguia respirar. Todos a olhavam, esperando uma reação, mas o mundo ao seu redor se desvanecia. A clínica, ela murmurou. A sala parecia girar e os rostos de Clara e Luísa tornavam-se borrões. Então, Bo começou a falar de novo, mas seu tom era diferente, mais sombrio. Sua mãe realmente está viva. Isso muda tudo. Mas há algo que vocês não sabem. Nesse instante, um barulho estrondoso cortou o silêncio. A porta da sala se abriu de uma vez, fazendo todos pularem. Um grupo de homens, vestidos de preto, entrou abruptamente, trazendo a pressão do pânico junto deles. Nós precisamos dela! Um dos homens gritou, mirando Beatriz. Ele parecia ansioso, seus olhos ardendo como se tivesse sido consumido por uma cólera cega. Quem são vocês? Rogério questionou, a voz carregada de indignação e medo. Havia uma tensão elétrica no ar. Não importa quem somos.
Outro homem respondeu, sua expressão intensa. Só que sabemos que ela é a chave. A menina negra está mais perto do que você pensa. As palpitações no peito de Beatriz eram ensurdecedoras. O que você quer dizer com isso? Ela tentou manter a voz firme, mas tremores começaram a percorrer seu corpo. Beatriz, escute! Bo interveio, sua voz soando diferente, quase desesperada. Esses homens, eles estão envolvidos em algo muito mais profundo. Eles estão atrás da sua mãe porque acreditam que ela pode levá-los ao que realmente importa. Cala a boca, Bo! Um dos homens berrou. Você não sabe do que está falando. Essa garota e a mãe dela têm segredos que nunca deveriam ser revelados. Antes que Beatriz pudesse processar tudo isso, Clara começou a chorar. O que está acontecendo? O que vocês sabem? A confusão tomou conta da sala novamente, mas o clima estava mudando. As verdades estavam à beira de serem reveladas. A expressão séria dos homens fez a tensão se intensificar. Um dia viemos por um motivo, e agora precisamos da sua ajuda, Beatriz. Você é a única que pode ajudar a esclarecer isso tudo. Um silêncio assombroso tomou conta e a pressão era quase física. Eu não quero me envolver, Beatriz gritou, mesmo enquanto sua mente já corria em 1000 direções. A realidade do que estava acontecendo a engoliu. O que poderia ser tão importante que eles viriam atrás dela assim? Você não tem escolha. O homem mais próximo dela deu um passo à frente, sua voz baixando a um sussurro ameaçador. Você e sua mãe têm uma conexão que podem não entender ainda. Mas nós sabemos. A sua existência a coloca como alvo, e a sua mãe, ela precisa ser encontrada antes que seja tarde demais. A verdade a golpeou como um soco no estômago. A conexão, a clínica, tudo parecia entrelaçado com mistérios obscuros. O que você sabe sobre minha mãe? A pergunta saiu entrecortada, a angústia aumentando. Ela foi mais do que você imagina, Beatriz. A vida dela está enredada com aqueles que a querem de volta, com segredos que podem arruinar tudo que você conhece. Um dos homens, mais calmo agora, olhou com pena. E a sua história está mais ligada à nossa do que pode acreditar. Tudo está interligado. Confiar é a única saída, mas você precisa decidir rápido. Eles vêm. Beatriz olhou para Rogério, Clara e Luísa. Os rostos deles mostravam tanto medo quanto confusão. Você está falando de quê? Bo finalmente se aproximou, enquanto a tensão estava no seu ponto máximo. Se você não agir, Beatriz, a verdade sobre quem você é, o que você representa, tudo isso pode ser perdido para sempre. Uma explosão de sentimentos a consumiu. O caos da revelação anterior ainda ecoava em sua mente. Mas agora era como se uma cortina estivesse levantada, revelando uma armadilha ainda maior. E foi nessa incerteza que tudo mudou novamente. Um barulho estrondoso ecoou do lado de fora da fazenda, acompanhado por gritos agudos. O que estava por vir era algo que Beatriz nunca imaginou. Uma nova camada de horror que ameaçava engolir não apenas o que ela conhecia, mas todo o seu futuro. Precisamos ir agora! Beatriz gritou, a urgência tomando conta. Mas a verdade que se desenrolava só estava começando. E enquanto ela corria, sabiam que nada seria como antes. A realidade estava prestes a testemunhar a devastadora revelação que mudaria tudo e deixaria um rastro de incertezas atrás.
O fio da vida de Beatriz agora estava prestes a ser cortado. Beatriz estava paralisada. O ar estava denso e ela mal conseguia respirar. Todos a olhavam, esperando uma reação, mas o mundo ao seu redor se desvanecia. A clínica, ela murmurou. A sala parecia girar e os rostos de Clara e Luísa tornavam-se borrões. Um calafrio percorreu a espinha de Beatriz, quando, de repente, o ambiente ficou mais pesado. Bo, que antes parecia tão calma, estava agora mais agitada. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Um barulho estrondoso ecoou do lado de fora da fazenda, fazendo todos pularem. Os homens de preto se aglomeraram, seus olhares sombrios transmitindo urgência. Nós precisamos dela! Um dos homens gritou, apontando para Beatriz. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de desespero dominador. Quem são vocês? Rogério questionou, sua voz carregada de indignação e medo. Havia um clima pesado, como se um raio pudesse cair a qualquer momento. Não importa quem somos. O que importa é que sua mãe está em perigo e ela precisa de você agora. Respondeu um outro homem, seus olhos ardendo como se estivesse consumido por uma necessidade desesperadora. Beatriz começou a tremer. Do que você está falando? O que eles querem com a minha mãe? Sua voz era baixa, mas a agonia era palpável. Escute, Beatriz! Sua mãe não é apenas uma vítima nesta história. Ela está envolvida em algo muito maior do que você imagina. E você é a chave para acabar com isso, disse Bo, se aproximando com um olhar preocupado. Assim que os relacionamentos forem interligados, a verdade virá à tona. A verdade sobre você, sobre a sua mãe e sobre o que aconteceu naquela clínica. Bo soava mais intensa que nunca, como se estivesse prestes a revelar uma tragédia. No entanto, Bo se precipitou por um pleito cachorro. Antes que Beatriz pudesse processar essa informação, um grito estridente cortou o ar. Clara, que estava sentada perto da janela, desabou no chão, os olhos arregalados em terror. Não! Não pode ser! Você não pode deixá-los nos encontrar! Ela gritou, apontando freneticamente para fora. E foi naquele exato momento que um homem mais velho, um homem que Beatriz reconheceu instantaneamente como seu avô, entrou na sala. O tempo pareceu parar. O semblante dele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Beatriz, você precisa sair agora. Não é seguro aqui. Vovô? O coração dela disparou. O que você está fazendo aqui? O choque a atingiu como um soco. As perguntas começaram a explodir em sua mente. Você está em perigo! Todos estão. Sua mãe, ela não foi apenas para uma clínica. Ela estava investigando algo que pode destruir essa família. E você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Ele disse, a urgência em sua voz, fazendo suas palavras ressoarem como trovões. A sala se encheu de murmúrios e olhares confusos. O que você está dizendo, vovô? Beatriz sussurrou, sua mente girando.
Não posso explicar tudo agora, mas sua vida está muito mais conectada a esses homens do que você imagina. E Bo, ele hesitou, olhando diretamente para a mulher. Você não é quem diz ser. Você estava com sua mãe, não estava? O silêncio se instalou como uma espessa cortina escura. Todos os olhos estavam fixos em Bo, esperando uma resposta. Beatriz sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? A tensão era palpável, quase elétrica. Bo, pálida e em choque, parecia ter perdido o controle. Você não entende. Eu só queria protegê-la. E então, quando o ar estava carregado de segredos e revelações, uma sirene alta ecoou do lado de fora, cortando o clima pesado. Precisamos ir. Agora! Beatriz gritou, finalmente reunindo coragem. Mas, enquanto corriam para a saída, não conseguia deixar de pensar. O que mais estava por trás de toda essa confusão? E quem realmente era Bo? O futuro estava prestes a desmoronar mais uma vez. E a verdade, essa verdade sombria que parecia se esgueirar por trás de cada revelação, estava mais próxima do que nunca. Assim que saíram, uma nova onda de incertezas e questionamentos invadiu sua mente. Ela sabia que as respostas estavam por vir, mas a que custo? Beatriz estava paralisada. O que Rogério havia dito ecoava em sua mente como um trovão. O ar estava denso e ela mal conseguia respirar. Todos a olhavam, esperando uma reação, mas o mundo ao seu redor se desvanecia. A clínica, ela murmurou, tentando capturar a realidade. Antes que conseguisse processar tudo, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora da fazenda. O coração dela disparou. O que é isso? Ela gritou, seus olhos arregalados, a adrenalina subindo. Bo puxou Beatriz para o lado, os olhos profundamente preocupados. É perigoso! Precisamos sair agora! E nesse momento de desespero, o velho avô de Beatriz entrou correndo pela porta, ofegante e pálido. Beatriz, você precisa vir comigo. Não podemos ficar aqui. Vovô, o que está acontecendo? Ela perguntou confusa, enquanto o olhar dos homens de preto mudava, revelando ansiedade e um estranho medo. Esses homens, eles não estão aqui apenas por causa de sua mãe. Eles estão atrás de você também. Aquelas palavras trouxeram um frio na barriga de Beatriz. O que ele queria dizer? Ela piscou, os pensamentos girando. Os homens, visivelmente agitados, começaram a se mover em direção a ela. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A verdade precisa ser revelada. Um deles gritou e o clima na sala se tornou insuportável. Beatriz, escute, Bo clamou, quase em desespero. Tem algo que você precisa saber. A verdade sobre sua mãe. Ela está relacionada a você de uma forma que você não pode imaginar. As palavras de Bo cortaram o ar denso como uma faca. O que ela queria dizer? Beatriz sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse perguntar, Clara, em um estado de pânico, gritou. Não! Não pode ser! Eles não podem descobrir! Os olhos de todos se moveram para a janela, onde uma fila de carros escuros se aproximava, parando em um movimento brusco. Eles estão aqui! Temos que ir! Gritou Rogério, puxando Clara para perto. E então, no meio daquela confusão, algo extraordinário aconteceu. Bo desviou o olhar
Em um movimento ágil, acessou um pequeno compartimento sob a mesa. Com um gesto rápido, ela puxou para fora uma foto. A imagem que ela segurava, um momento congelado no tempo, fez todos pararem. Olhem, a sua mãe, Beatriz! Beatriz se aproximou chocada. A mulher naquela foto não era apenas sua mãe, mas a mulher que ela havia visto em pesadelos, em uma ligação distante. Mas como você? O mundo dela virou de cabeça para baixo de novo. Ela estava na clínica. E não é só isso. Você precisa saber. Você é mais do que apenas uma cozinheira. Existem segredos que envolvem sua família, diretamente com a clínica e com eles. Oh, parecia cada vez mais ansiosa, o olhar de desespero refletindo a intensidade do momento. Há uma verdade que se estende por gerações, algo que você não esperava encontrar, insistiu Bo, o tom de urgência subindo. A mulher na foto é você, só que mais velha, vocês são idênticas. Um silêncio total caiu sobre a sala, como se o tempo tivesse parado. Beatriz olhou para a foto, depois para Bo. Seu mundo sempre afirmar e se desmanchar. O que você diz? Eu sou minha mãe? As palavras saíram em um sussurro, o choque paralisando seus sentidos. Ela abriu mão de você para protegê-la de um destino horrível. Você foi a única a escapar. Mas agora eles voltaram. E a razão pela qual estão atrás de você é porque herdou algo especial dela. Algo que os faz querer te capturar. Bo estava quase em lágrimas, seu desespero evidente. Justamente quando a verdade começou a se instalar, um dos homens de preto, que estava até então calado, fez um movimento brusco. Ele avançou em direção a Beatriz, mas o avô se interpôs uma fração de segundo antes que algo muito sombrio pudesse acontecer. Você não vai tocá-la! E nesse exato instante, as luzes da casa começaram a piscar e apagar, mergulhando todos em uma escuridão total. Os gritos e movimentos se tornaram uma confusão caótica, e um estrondo comeu o ar, fazendo todo o imóvel balançar. Beatriz, perdida entre o pânico e a revelação, sentiu que todo o chão sob seus pés estava desmoronando. O que mais estão escondendo? Ela conseguiu perguntar, a voz entrecortada. E no meio daquela escuridão, a única certeza que tinha era que tudo o que sabia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo novamente. E quem realmente era Bo? Beatriz estava paralisada. O que Rogério havia dito ecoava em sua mente como um trovão. O ar estava denso e ela mal conseguia respirar. Todos a olhavam, esperando uma reação, mas o mundo ao seu redor se desvanecia. A clínica! Ela murmurou, tentando capturar a realidade. Então, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora da fazenda. O coração dela disparou. O que é isso? Ela gritou, seus olhos arregalados, a adrenalina subindo. Bo puxou Beatriz para o lado, os olhos preocupados. É perigoso! Precisamos sair agora! O velho avô de Beatriz entrou correndo pela porta, ofegante e pálido. Beatriz, você precisa vir comigo! Não podemos ficar aqui! Vovô? O que está acontecendo? Ela perguntou confusa.
O olhar dos homens de preto se tornava ainda mais ansioso e ameaçador. Esses homens, eles não estão aqui apenas por causa de sua mãe. Eles estão atrás de você também. As palavras dele soaram como um trovão em sua mente. O que ele queria dizer? Ela piscou, os pensamentos girando. Os homens começaram a se mover em direção a ela e Beatriz sentiu um calafrio na espinha. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A verdade precisa ser revelada, gritou um deles. E o clima na sala se tornou insuportável. Beatriz, escute! Bo clamou, quase em desespero. Tem algo que você precisa saber. A verdade sobre sua mãe. Ela está relacionada a você de uma forma que você não pode imaginar. As palavras de Bo cortaram o ar denso como uma faca. O que ela queria dizer? Beatriz sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse perguntar, Clara, em um estado de pânico, gritou: Não! Não pode ser! Eles não podem descobrir! Os olhos de todos se moveram para a janela, onde uma fila de carros escuros se aproximava, parando em um movimento brusco. Eles estão aqui. Temos que ir! Gritou Rogério, puxando Clara para perto. E então, como se o destino tivesse sussurrado algo sinistro, um dos homens mais velhos, o que ainda permanecia em pé ao fundo, deu um passo à frente. Chega de mentiras! Ele gritou, a voz carregada de raiva. No mesmo instante, ele puxou uma faca do bolso, o metal brilhando na luz fraca da sala. O tempo pareceu parar. Você tem que decidir, Beatriz! Ele continuou, olhando para ela com um olhar intenso. Nós sabemos onde sua mãe está, mas seguimos ordens. Ordens que envolvem você. O avô de Beatriz se posicionou à frente dela, os olhos cheios de pânico. Fique longe dela. O que você realmente quer? Sua voz era uma mistura de medo e proteção. É simples, disse o homem da faca, sorrindo de forma perigosa. Queremos que você tome a decisão. O que vale mais? Descobrir a verdade sobre sua mãe ou proteger sua vida? Se você escolher a verdade, prepare-se para o que virá. A tensão na sala cresceu como uma tempestade prestes a se desatar. Beatriz sentiu os joelhos tremerem, enquanto o que estava prestes a acontecer parecia inevitável. Ali, com todos os olhares fixos nela, algo dentro dela se partia. Ela só queria entender, mas o medo era paralisante. E no frenesi emocional, a resposta começou a ser formada em sua mente. Um grito estridente cortou o ar. Clara havia perdido o controle. Ela avançou em direção ao homem, seu corpo demonstrando uma bravura inesperada. Deixe minha irmã em paz! Ela desafiou, os olhos queimando de determinação. Clara, não! Beatriz gritou em um impulso de quase desespero. Mas era tarde. O homem movimentou a faca em um movimento reflexo. E, de repente, um golpe ecoou. O tempo parecia desacelerar. Clara caiu ao chão, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta de Beatriz. O coração dela batia tão rápido que parecia que iria parar. Clara! Ela mal conseguia acreditar. Um nó se formou em sua garganta. Este não era o desenrolar que ela esperava. Tudo o que conhecia virou uma miragem. A sala se transformou em um caos. Bo soltou um grito. O avô de Beatriz ficou paralisado. Todos os olhares estavam em Clara, que gemia no chão. Isso foi um erro!
O homem estava radiante, mas Beatriz nem ouviu. O sangue fervia em suas veias, um mix de raiva e desamparo. Alguma coisa tinha que ser feita. E com uma determinação crescente, Beatriz olhou para Bo, que tinha um ar de desespero. O que você sabe, Bo? O que você não está me contando? Neste momento, com a vida de Clara pendendo na balança, tudo parecia se entrelaçar em um emaranhado de mentiras e verdades. A revelação estava prestes a acontecer, mas o desespero ocupava cada espaço. E com a faca ainda em jogo, Beatriz sabia. Não havia como voltar atrás. Beatriz estava paralisada. O que Rogério havia dito ecoava em sua mente como um trovão. O ar estava denso e ela mal conseguia respirar. Todos a olhavam, esperando uma reação, mas o mundo ao seu redor se desvanecia. A clínica! Ela murmurou, tentando capturar a realidade. Uma onda de pânico tomou conta de Beatriz e sua mente começou a girar. Ela queria respostas, mas tudo parecia confuso. O homem que havia atacado Clara, ainda segurando a faca, olhava para ela com um misto de raiva e desespero. Eu não tenho tempo para joguinhos. Você é a chave. A sua escolha determina se todos nós saímos daqui vivos. Ele avançou. O peso da ameaça pesava no ar. Ouvindo o grito de Clara ecoar em sua mente, um calor crescente se espalhou pelo corpo de Beatriz. Ela nunca se sentiu tão desesperada. Clara! Gritou, o desespero se misturando com a determinação em sua voz. A conexão visceral entre elas era maior do que qualquer medo que pudesse sentir. Mas antes que pudesse agir, um estrondo forte foi ouvido lá fora. A porta da frente se abriu com um golpe violento, e para surpresa de todos, um homem enorme entrou correndo. Ele parecia um agente, com um fardamento tático que reluzia sob a luz fraca da sala. É agora! Gritou, seu olhar determinado focando em Beatriz. O que está acontecendo? Ela perguntou, um nó na garganta. O novo homem olhou para o grupo antes de apontar para a saída. Precisamos levá-la. Agora! Eles estão atrás de você! A tensão cresceu em um instante, como um arco prestes a se romper. Os homens de preto trocaram olhares nervosos. Quem é você? Um deles questionou, a voz trêmula, com o receio de perder o controle. E não é sua preocupação. Estamos em uma corrida contra o tempo. O homem avançou em direção a Beatriz e seus instintos gritaram para ela se mover. E então, como num filme de ação, o chão pareceu tremer. De repente, uma explosão ecoou do lado de fora, fazendo as janelas tremularem. Um grupo de homens mascarados invadiu a fazenda, armados e gritando ordens. A cena se desfez em caos. Beatriz não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a confusão tomou conta da sala. Um murmúrio correu entre os presentes. Nós temos que ir agora! Rogério gritou, puxando qualquer um que estivesse próximo. Clara, ainda deitada no chão, sua expressão entre dor e medo. Mas a incerteza pairava no ar, entrelaçada com a verdade a cada segundo. Em meio a todo o barulho, Bo, em um instante revelador, gritou: a verdade está prestes a vir à tona! E ao dizer isso, a expressão dela se transformou. As mãos de Bo estavam tremendo. E seus olhos, geralmente serenes, agora estavam repletos de medo. E então, fora do nada, ela se virou para Beatriz e, em um ato surpreendente, revelou algo numa voz baixa e urgente. Eu sou sua mãe, Beatriz.
O mundo de Beatriz desabou. O que você disse? Ela sentiu a realidade esfarelar sob seus pés. Não! Você não pode estar falando sério. Bo deu um passo à frente, o olhar fixo em Beatriz. Eu estava com sua mãe quando tudo aconteceu, e eu não consegui protegê-la. Eu a perdi. Mas você precisa entender, sua vida está ligada a segredos que podem destruir tudo. Beatriz sentiu a garganta apertar, as palavras de Bo ecoando como uma tempestade em sua mente. Como ela poderia ter vivido toda a sua vida sem saber disso? E se você é minha mãe? Então o que está acontecendo aqui? Os homens armados começaram a cercar a sala, e o homem que havia atacado Clara foi empurrado. Saia da frente, se não quiser acabar como ela. Ele gesticulou para Clara, que ainda estava no chão. Beatriz olhou para os olhos de Bo, buscando respostas. Havia algo muito mais profundo do que ela poderia imaginar. Por que você não me contou antes? Ela sussurrou, a sensação de traição queimando em seu peito. A sala estava em pânico. Os homens furiosos, a verdade chocante, o destino de Clara. Como tudo isso poderia estar interligado? Beatriz sentiu a pressão aumentar. Precisamos ir, Beatriz! Gritou Rogério, segurando-a pelo braço. Antes que pudesse dar um passo, o barulho de uma explosão ecoou novamente, e tudo ao redor virou um mar de caos. O que aconteceria a seguir? A verdade estava mais próxima, e ao mesmo tempo, mais distante do que nunca. E a única certeza que Beatriz tinha era que nada seria como antes. Beatriz sentiu suas pernas tremendo, enquanto o caos se desenrolava à sua frente. O homem da faca olhou para ela, e o silêncio ficou pesado. Você precisa decidir, Beatriz! Sua voz era um rugido em meio a um mar de desespero. O avô de Beatriz se colocou à frente, os olhos arregalados, tentando proteger a verdade que parecia ameaçar engolir tudo. Vá, Beatriz! Saia daqui! Ele gritou, sua voz ecoando na sala como um alerta. Era um chamado que cortava, fazendo com que cada parte dela quisesse correr. Mas algo a prendia ali, encarando a realidade de frente. Clara gemia no chão. A imagem de sua irmã em sofrimento esmagava qualquer resquício de coragem que ela tivesse. Clara, não! Beatriz sentiu um nó na garganta, o medo consumindo-a. O tempo parecia se arrastar, e a luz da sala parecia desvanecer. Nesse momento, Bo se virou para a porta, o olhar decidido. Não podemos deixar que eles descubram a verdade. Se souberem, tudo estará perdido. Mas o homem ameaçador avançou mais um passo. A verdade! Você prefere saber ou viver na escuridão? Ele estava frenético, a faca brilhando ameaçadoramente. As vozes se sobrepunham, e a sirene da polícia podia ser ouvida ao fundo, aumentando o tempo de urgência. Precisamos agir agora, disse o homem de uniforme tático, interrompendo a tensão. Confiem em mim, o tempo está se esgotando. Beatriz olhou para Bo. O que ela deveria fazer? A imagem da foto que a mulher havia mostrado antes veio à sua mente. Se Bo realmente era sua mãe? Eu quero saber a verdade! Ela gritou, forçando coragem em sua voz trêmula. Diga-me tudo agora! Um grito agudo de Clara cortou o ar. Não, Beatriz, isso não é seguro! Mas a determinação ferveu dentro dela. O homem que ameaçava sua irmã, seus sentimentos gritando para algo mais sair. E aí, em um momento de clara fadiga e dor, tudo convergiu. Bo deu um passo à frente e o olhar dela se transformou em algo mais calmo. Se o tempo é o que precisamos, podemos fazer isso. Mas a verdade, ela pode machucar. E enquanto falava,
Os outros homens olhavam apreensivos, ainda cercando o caminho para a saída. Então, com a adrenalina a guiá-la, Beatriz decidiu: liberte Clara, eu ficarei. O choque estampado no rosto dos presentes era palpável. O avô balançou a cabeça, em protesto. Não, não faça isso, minha querida. Eu preciso entender, insistiu Beatriz, o coração pesado com a possibilidade de perder alguém novamente. Se há um poder maior e eu sou parte disso, então preciso saber. A sala silenciou e os homens começaram a hesitar, a incerteza refletida em seus rostos. Um dos homens mais velhos finalmente falou, seu tom mais suave. A vida de todos vocês está entrelaçada. É uma teia de escolhas e consequências. Mas, Beatriz, a verdade pode salvar ou destruir. Os olhos dela encontraram os de Bo, o medo e a dor contrastando com a esperança. Seria essa sua chance de mudar tudo? Se sua mãe estava ligada àquela verdade, talvez houvesse uma saída. Nesse instante, um outro grito veio de fora. E mais carros chegaram, iluminando a noite com luzes vermelhas e azuis. O ambiente tremeu com o barulho, o eco da polícia se aproximando. Tudo bem, podemos fazer isso, mas precisamos agir. Um movimento coletivo surgiu. A decisão estava tomada. Beatriz, determinada, avançou. Então vamos! A verdade não pode esperar. E por um momento, todos foram envolvidos por uma onda de ação. Uma mistura de coragem e desespero. Sigam-me! Gritou o homem de uniforme. E ao correr em direção à saída, Beatriz sentiu que este era o início de um novo capítulo em sua vida. A incerteza ainda permanecia, um mistério no ar, e ela sabia que as respostas estavam a poucos passos à frente. Enquanto corriam, tudo ao redor parecia desvanecer. Ela olhou para Bo, em um último gesto, e uma sensação estranha a envolveu. Havia muito mais a descobrir. E ao olhar para o céu noturno, a única certeza que tinha era que o verdadeiro delírio estava apenas começando. Antes de nos despedirmos, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a magia das nossas histórias continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que você acabou de ver. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa